Olha, nós estamos aqui hoje para mais um treino de fitness emocional, deste nosso programa de comunicação autêntica. E hoje o nosso tema é saber comunicar as minhas necessidades. Eu acrescentei as minhas necessidades e os meus desejos, porque a comunicação autêntica pressupõe verdadeiramente isto, que consigamos comunicar aquelas que são as nossas necessidades e os nossos desejos mais íntimos. E quando eu digo estes mais íntimos, isto também exige que o próprio registro de comunicação seja um registro de comunicação mais íntimo. Isto é, nós não estamos a falar só da, da forma como nós comunicamos, estamos a falar da forma como nós nos comunicamos. E esta arte de nós nos sabermos comunicar é sempre uma arte que exige intimidade, porque somos nós, não é? Que estamos a expor aquilo que de mais íntimo temos cá dentro. Então, quando nós falamos de desejos, não é? E de necessidades, na maioria das vezes, o que é que acontece? O que é que acontece? Nós tentamos que, eh, quando vamos imaginar que somos nós que estamos na posição de satisfazer os desejos do outro, quando alguém nos verbaliza os seus desejos e necessidades. Nós temos sempre tendência para rebater e para não aceitar aquelas necessidades que não estão ao nosso alcance satisfazer. Isto é, quando alguém nos diz porque diz um desejo, pá, gostava de ir à Lua. Nós rebatemos e dizemos, pá, não sejas tonto, não sejas parvo, que maluqueira, deixa-te disso, nem sequer penses nisso. E isto, eu estou a dar estes exemplos, porquê? Porque estes são os exemplos que nós aprendemos em criança, não é? Na verdade, as nossas necessidades e os nossos sonhos são limitados, rebatidos, quando nós somos crianças. E isso acontece, na maioria das vezes, são os adultos, aqueles que nos são mais próximos, os nossos pais, chamamos os nossos pais, que, que nos fazem isso. Isto é, quando um dos nossos pais ou os nossos pais não conseguem satisfazer a necessidade ou o desejo que nós manifestamos, a tendência é que, de alguma forma, anulem aquele desejo. Nós podemos dizer que quando for grande quer ser piloto. Um curso de piloto, não é? De aviação comercial é bastante caro. E se os nossos pais não tiverem necessidade de essa disponibilidade, alguém tem aqui o micro ligado, hã, essa disponibilidade, porque aparece só quando nós, se o micro estiver ligado aparece na gravação. Se os pais não têm essa necessidade, esta disponibilidade, o que é que eles dizem? Não sejas parvo, não estás a sonhar demasiado alto, nem quero que penses nisso. Foca-te, mas é numa coisa hum, mais real. E esta forma como nós vemos as nossas necessidades e os nossos desejos anulados, nós podemos dizer também aos nossos pais que hoje queria dormir contigo, hoje quero mais mimo, ou quero um abraço, não é? Os nossos pais dizem, "Oh, faz-te homem, ou não sejas tão piegas." Portanto, a forma como não vemos esse desejo ou essa necessidade reconhecida, acaba por inviabilizar, anular a existência do mesmo. E agora o que eu quero referir é o seguinte: quando nós não reconhecemos a necessidade ou o desejo do outro, na verdade o que nós estamos a fazer é um ato de controlo, nós estamos a querer controlar aquilo que o outro pode ou não desejar e sentir necessidade, simplesmente porque nós não temos essa capacidade para o satisfazer. Não temos a capacidade para o satisfazer. Então, o que eu queria referir é que o ato de satisfazer a necessidade ou o desejo do outro é um ato de controlo. Portanto, nós queremos que o outro deseje e necessite coisas que nós podemos satisfazer. E este é um ato de controlo.
porque, porque queremos fazer depender algo que é do foro íntimo do outro, da nossa capacidade para satisfazer ou não. E por isso, muitas vezes, quando vemos os nossos desejos anulados pelos nossos pais, em crianças, fazemos esta aprendizagem e depois, anos mais tarde, reproduzimos o comportamento deles da mesma forma. Quando eu quero, não é, satisfazer as necessidades e os desejos do outro, na verdade, não é só um ato de controlo, acaba por ser um ato um bocadinho déspota, porque eu digo: "Só te autorizo a necessitar e a desejar coisas que estejam ao meu alcance realizar". Portanto, é controlo e um controlo um bocadinho déspota, porque, ah, queremos dominar o outro, o seu desejo e o seu e as suas necessidades, queremos dominá-lo. Então, o que é que nós fazemos? Só o autorizamos a verbalizar aquilo que nós podemos satisfazer. E o que é que acontece quando nós temos um desejo ou uma necessidade que não podemos verbalizar? O que é que acontece? Preciso também perceber uma coisa, que quando nós verbalizamos um desejo ou uma necessidade, nós não estamos a pedir ao outro que o satisfaça, de todo. Porque se eu disser que quero ser, pá, adorava ir à Lua, eu não estou a pedir à pessoa a quem estou a dizer isto, que me leve lá, ou que traga a Lua até mim. Se eu disser que, de alguma forma, pá, daqui a uns anos gostava de fazer ou para o ano, gostava de fazer uma viagem à volta do mundo, eu não estou a pedir à pessoa a quem eu digo isso, que me compre o bilhete. E repare, o que acontece é, se eu disser isto ao meu companheiro, à minha companheira, ao meu pai, à minha mãe, ela diz: "Estás maluco? Vai, mas é ali às berlengas, nem que seja, ou vais à Espanha, ou agora com o Covid". E estamos malucos porquê? Porque estamos a sonhar? Então isto é importante, referir que a manifestação do desejo ou da necessidade, não é? Ou eu estou a sentir falta de mais contacto físico. E a pessoa diz: "Agora és parva com esta questão do Covid, não, nem penses nisso". E eu digo assim: "Ok, mas é uma necessidade que eu estou a sentir". E a importância aqui é a seguinte: eu falo, eu manifesto o meu desejo para o ver reconhecido, não para o ver satisfeito. E isto é bem diferente. Isto é muito diferente. Eu manifesto ao outro, não é, aquele meu desejo ou aquela minha necessidade, simplesmente para a ver reconhecida, não necessariamente satisfeita. O outro é que, de alguma forma, assume que a necessidade que eu manifesto, precisa de ser satisfeita por ele. Porquê? Porque isto é um hábito que foi incutido desde sempre, sempre, não é? Isto vem desde tenra idade. Nós, quando dizemos a alguém que queremos alguma coisa, não estamos a dizer que queremos que ele nos dê, não é? Eu posso dizer: gostava de ter um Ferrari". Eu não estou a pedir à pessoa a quem eu estou a dizer isto, seja ele próximo, não é? Não estou a pedir ao meu pai para me dar um Ferrari. Eu estou-lhe a dizer que daqui a gostava de ter um Ferrari. Ele pode-me dizer: para que é que queres um carro assim? Um carro com som, é um carro que não é um carro familiar. Pode dizer uma série de coisas, uma série de argumentos. Sobretudo porque ele não pode dar um Ferrari. E como ele sente a sua incompetência, incapacidade, não é, na satisfação do meu desejo, ou de uma necessidade, não é? Mais que eu podia lhe dizer: "Estou a precisar de afeto, estou a precisar de mimo". E ele podia-me responder: "Ah, mas é trabalhar, faz outras coisas, tens demasiado tempo livre". Portanto, eu não estou a pedir à pessoa, nós não pedimos à pessoa para satisfazer o nosso desejo, nós pedimos à pessoa para reconhecer o nosso desejo. E o que é que nós queremos ouvir? Pá, tens razão, nesta fase, com o Covid, andamos todos muito fechados em nós, e esta questão da ausência de contacto físico, de manifestação de afeto, acaba por provocar danos. Ponto final. E víamos a nossa necessidade reconhecida. Portanto, antes de nós verbalizarmos, estamos aqui a ver o que é que nós queremos que aconteça quando esta necessidade ou este desejo é verbalizado. Portanto,
O que acontece é que quando nós verbalizamos, vemos o nosso desejo, a nossa necessidade reconhecida e validada. E isso dá-nos o quê? Paz, tranquilidade. Eu sabendo que o outro reconhece esta minha necessidade de afeto, esta minha necessidade de contacto, este meu desejo de ter o Ferrari, está bem. E sinto-me mais tranquila, sinto-me mais em paz. E o inverso, não é? O que nós queremos, na verdade, mais do que ver a necessidade satisfeita, é vê-la reconhecida. Ver o desejo satisfeito é vê-lo reconhecido. E nós não precisamos que nos venham dar o Ferrari do dia para a noite. Mas é importante que saibamos que, se calhar, para nós, para nós, é um objetivo, é um desejo, um dia ter um Ferrari. Ou ter um abraço por dia, o que for. Portanto, mais do que satisfeitos, nós precisamos, em primeiro lugar, de ver as nossas necessidades e os nossos desejos reconhecidos. Compreendo, faz sentido, esse carro ficava-te bem, é preciso afeto, nós todos precisamos de mimo. Isto é validar e reconhecer. Ora, o que é que acontece? É que quando nós vemos o nosso desejo, a nossa necessidade reconhecida, nós também nos sentimos reconhecidos, considerados, validados. A nossa existência faz sentido para aquela pessoa e a forma como nós somos é validada. Somos considerados na nossa forma única de exprimir e expressar aquilo que nos vai cá dentro, na nossa intimidade. Ora, quando isto não acontece e quando a pessoa acaba por negar, negar, querer negar o nosso desejo, pareces tola, pareces tonta, não faz sentido nenhum, olha que maluqueira, deixa-te disso, vai, mas é trabalhar. Isto é a negação da nossa necessidade ou do nosso desejo. E isso, o que é que nos dá? Frustração ou raiva. E nós, em vez de entrar em comunicação, em contacto com o outro, em vez de pormos em comum e de partilharmos algo, entramos em confronto. É o outro a dizer-me, nem penses nisso, e eu a dizer, eu quero, e na verdade entramos em confronto por és uma tonta por pensar isso, e depois pensamos do outro, que ele é um tonto por não nos reconhecer isso. Então, aqui não há uma comunicação autêntica, aqui há um clash, não é? Nós conseguirmos verbalizar, não vemos o outro a acolher a nossa necessidade, a acolher o nosso desejo. E o que acontece é uma negação do mesmo. E quando nós vemos os nossos desejos negados, na verdade, vemos-nos negados. Isso sim gera raiva e frustração. Então, o que é que acontece? O que é que nós temos que fazer para que isto não aconteça? Temos que aprender a verbalizar os desejos e as necessidades da melhor forma. Isto é, quando nós falamos de comunicação autêntica, estamos a falar de uma forma de comunicação que nos permite exprimir e expressar aquilo que de mais íntimo temos, aquilo que nos vai cá dentro e criar acolhimento no outro. Isto é importante, criar acolhimento no outro para validar, aceitar, reconhecer, considerar tudo aquilo que nós estamos a dizer. Então, o que é que nós podemos fazer? Aprender a falar desta forma mais autêntica exigirá que nós retiremos da nossa linguagem os pedidos disfarçados, no fundo camuflados, subreptícios, que nós fazemos, não é? Das nossas necessidades. E a primeira forma, e uma que nós utilizamos muito, é a acusação. Em vez de pedir, acusamos. Como é que isto se manifesta? Quando nós dizemos, em vez de estou a precisar de atenção, dizemos tu nunca me ouves, pois tu chegas e nunca me ouves. Isto é uma acusação. Qual é o pedido? O pedido é estou a precisar de falar, estou a precisar de ser ouvida, estou a precisar de me conectar contigo, de ser reconhecida. Mas então eu acuso e digo
tu nunca me ouves. E este processo de acusação é um processo interessante, porque mais do que eu querer ver a minha necessidade reconhecida, eu quero é desqualificar o outro. Isto é interessante. Eu quero ser ouvida, mas eu desqualifico o outro e digo: "Tu nunca me ouves, tu não me sabes ouvir, tu não consegues". E este processo de desqualificação o que é que faz? Separa. Em vez de eu me sentir próxima ou de eu ver a minha necessidade satisfeita, o que eu estou a garantir é que não a vou ver satisfeita e vou aumentar ainda mais o fosso que existe entre nós. Portanto, primeira coisa, abolir os pedidos que são manifestados sob a forma de acusação. Segunda forma, a queixa. A queixa. Na verdade, esta também é uma das mais utilizadas. Nós dizemos que, eh, ai meu Deus, hoje em dia não é possível conversar com ninguém porque ninguém sabe ter conversas sérias. Isso é um desânimo. Estou-me a queixar. O que eu estou a dizer é: eu preciso de conversar, eu preciso de me conectar, eu desejo isto, é uma necessidade, mas apresento isto como queixa. Ai, as pessoas parece que não sabem falar, são todas tão supérfluas, só pensam nestas redes sociais ou nestas coisas assim. Isto é uma queixa, não é? É uma queixa em vez de pedir. Outra, por exemplo, hã estou tão cheia de trabalho que não tenho tempo sequer para investir na minha relação ou para cuidar da minha relação. Isto continua a ser uma queixa, não é? Estou-me a queixar do trabalho, mas o que eu mais quero é investir na minha relação, dar tempo à minha relação, acarinhar a minha relação. E sai-me sob a forma de queixa. Não é? Ai, com o tempo assim, nem consigo fazer, não consigo sair para arejar e fazer o exercício físico e por isso fico com uma neura. E o que é que eu quero? Quero ar livre, quero liberdade, quero desfrutar. Essa é a minha necessidade, mas apresento-a sob a forma de queixa. E por último, são 3 coisas, não é? A acusação, as queixas e depois os porquês negativos. Esta também nos sai muito na linguagem, os porquês negativos. E os porquês negativos são: estamos a conversar, nós temos vontade, não é? Que o outro nos diga algo, queremos partilhar-nos, queremos conversar, mas por algum motivo nós dizemos: "Mas porquê é que tu nunca dizes nada?" Porquê é que? São os porquês negativos. Porquê é que nunca? Porquê é que não? Porque é que nunca dizes nada? Porque é que nunca me ouves? Porque é que não me consegues, trazer uma flor, quando o que eu quero é só um reconhecimento daquele amor, uma manifestação, uma demonstração de amor? Porque é que nós nunca vamos ao cinema? Quando eu estou a dizer: "Apetece-me estar um bocadinho contigo"? Porque é que tu nunca esperas por mim acordado na cama? Quando eu estou a dizer: "Apetece-me um bocadinho de intimidade, apetece-me estarmos juntos", ou porque é que nunca tomamos banho juntos, não é? Estas coisas, porque é que não fazes, porque é que nunca, são as perguntas negativas que nós, em vez de, dizermos o que queremos, perguntamos pela negativa, não é? E na verdade não chegamos lá. Porque o outro depois desta pergunta faz o quê? Defende-se. Defende-se. E muitas vezes defende-se atacando, não é? Diz: "Porque é que tu não vais mais cedo para a cama?" "Olha, porque tu te deitas tardíssimo." Ou: "Porque é que nós nunca vamos ao cinema?" Porque é que tu também não me convidas?" Então, não é? Aquilo que nós queremos acaba por não acontecer. Então o que é que nós podemos fazer para manifestar os nossos desejos, as nossas necessidades e, de alguma forma, podemos conseguir que satisfazê-los? A primeira coisa, nós temos que garantir que somos ouvidos. E como é que nós garantimos que conseguimos isso? Primeiro temos que falar de forma assertiva, não é? De forma assertiva, como estou a falar agora, temos que falar de forma assertiva e pela positiva. Dizemos, por exemplo: gostava tanto de ir ao cinema contigo. Já não vamos há tanto tempo, porque é que não podemos? Vamos marcar para esta semana?" Pá, isto está uma assertiva.
uma forma assertiva e autêntica. Gostava muito de ir ao cinema, gosto tanto dos nossos passeios. Podemos ir, podemos marcar, o outro só pode dizer sim ou não é? Mas se nós dizemos: "Pode ser sexta", ele pode dizer: "Sexta não, mas pode ser sábado". Portanto, aqui já garantimos que somos ouvidos. E a segunda é estarmos disponíveis para contribuir para a solução. Uma coisa é dizer: "Gostava muito de ir ao cinema", e a outra coisa é dizer: "Porque é que nunca me convidas para ir ao cinema?" Ou "Porque é que nós nunca vamos ao cinema?" Estamos a ver aqui os porquês negativos, não é? Então, a primeira coisa é garantir que estamos a falar de uma forma autêntica, assertiva, positiva e que estamos a manifestar toda a nossa, que nos estamos a pôr em conexão. E para isso temos que nos colocar numa posição vulnerável, que é, tem que ser, porque se nós queremos estabelecer conexão, temos que dizer aquilo que mais íntimo temos cá dentro. Então dizemos: "Queria tanto ir ao cinema, podemos ir para a semana?" E depois temos que nos colocar numa posição em que nós também contribuamos para a satisfação, não é, do nosso desejo ou da nossa necessidade, porque não faz sentido de todo nós, hum, delegarmos a satisfação do nosso desejo ou da nossa necessidade simplesmente no outro. Então, e agora, como exercício, eu propunha o seguinte: vamos pensar numa necessidade que nós não tínhamos satisfeita, ou que não vejamos satisfeita, e que isso é um desejo, não é? Alcançável, hum, que nós não tínhamos satisfeito. Pensemos nesse desejo e vejamos se ele está relacionado com outra pessoa. Certo? À partida, como estamos aqui num treino de comunicação autêntica, vamos obrigar-nos a encontrar alguém que nos obrigue também a comunicar. Então, agora, com esse desejo ou essa necessidade em mente, nós vamos ver o que estamos dispostos a fazer para o ver satisfeito. O que é que nós próprios estamos dispostos a fazer para ver o meu desejo, o nosso desejo satisfeito? Pensem bem, o que é que estamos dispostos a fazer para ver o nosso desejo satisfeito? E depois vamos ver como é que podemos comunicar essa necessidade ou esse desejo ao outro. Qual é a melhor forma sem cairmos naqueles engodos, naqueles 3 engodos, certo? Os porquês negativos, as queixas e as acusações. Qual é a melhor forma de manifestar esse desejo ao outro para o vermos reconhecido e validado? No fundo, para nos vermos considerados pelo outro. Hoje o nosso treino acaba por aqui. Eu espero que tenham gostado desta temática de vermos as nossas necessidades reconhecidas através de uma verbalização, de uma comunicação das mesmas que nos permita sermos mais autênticos neste processo de partilharmos aquilo que de mais íntimo temos com o outro. Eu despeço-me agora e temos encontro marcado para daqui a 15 dias, porque para a semana, como é feriado, o treino é gravado e eu envio-vos logo pela manhã. Sim? Fiquem bem, um abraço e até à próxima quinta gravado e daqui a 15 dias novamente em direto a esta hora. Um beijinho e até breve.